Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando e nesse vídeo eu vou fazer um breve comentário para aprofundar alguns pontos referente a um exercício que a gente fez aqui na análise macro na semana passada, onde a gente construiu um indicador de sentimentos para analisar quantitativamente os comunicados das decisões de política monetária aqui no Brasil através das atas do Copom, certo? Então, se você não conferiu o exercício da semana passada, a gente construiu esse indicador aqui de sentimentos. Então, como que a gente interpreta ele? Quais são as vantagens desse indicador de sentimentos, né, e desvantagens, consequentemente, e como que a gente pode utilizar ele na prática. Então, a ideia desse vídeo é basicamente explanar esses pontos. Então, olhando para esse gráfico, né, o que a gente consegue tirar de conclusão, né, como que a gente lê essas informações que a gente tem aqui. É um gráfico de colunas, então as colunas aqui em azul vão indicar sentimentos positivos, as colunas em vermelho vão indicar sentimentos negativos, e quando o valor for zero, né, indica neutralidade de sentimento. E aí, sentimento, né, vai se referir aqui a palavras, expressões identificadas nos textos, né, nas atas do Copom, que expressam, né, conforme um dicionário, emoções, né, ou sentimentos positivos ou negativos, né, ou no caso aqui, quando for zero, neutralidade, certo? Então, basicamente o que a informação está passando aqui para a gente é isso. E aí, no caso, o tamanho, né, dessas colunas aqui, por exemplo, nessa coluna aqui em azul, a maior coluna aqui em azul de toda essa série histórica de cada reunião ali do Copom classificar o sentimento, a gente tem aqui um número de palavras muito mais positivo, né, do que o número de palavras que a gente teve negativo nessa reunião em específico. Então, isso daqui é o saldo, né, é o número de palavras positivas menos o número de palavras negativas, e o tamanho, né, a magnitude dessas colunas vai informar essa diferença. Da mesma forma, né, no caso aqui nas colunas em vermelho, né, vai indicar que nessa ata do Copom, os diretores ali utilizaram mais palavras negativas do que palavras positivas, certo? Então, basicamente, o que o indicador de sentimentos aqui construído te permite analisar é isso, a quantidade de palavras classificadas conforme esse dicionário como positivas ou como negativas, certo? Então, qualquer análise adiante disso, né, já está suscetível, né, a, obviamente, né, determinados tipos de viés, né, que você tem, né, algum viés do analista em questão, certo? E aí, a gente vai ter alguns pontos positivos e negativos que a gente pode avaliar, né, esse tipo de indicador. Então, eu destaquei aqui alguns, como pontos positivos. A gente tem fácil interpretação, então, você olha o gráfico, ele é bastante fácil, né, de interpretar e tem um apelo visual bastante interessante para você comunicar esse tipo de indicador adiante. Em questão de código, né, ele é bem prático, né, de ser implementado. Um usuário com experiência básica de programação em qualquer linguagem consegue implementar e automatizar uma rotina para sair uma nova ata do Copom, já rodar um código e ter um resultado. E por fim, não precisa utilizar, né, nenhum tipo de procedimento, né, de modelagem, de estatística, né. O método, né, por trás é puramente de contagem, né, de palavras. Então tem essa vantagem também. Então, em geral, né, em suma, é um procedimento bastante simples para construir essa informação e sumarizar, né, todos os comunicados ali do Copom. E aí, em contraposição, né, a gente tem as desvantagens, né? Então, como o procedimento é muito simples, as atas ali que a gente tem do Copom, né, elas variam, né, ao longo do tempo, tanto em forma, quanto em estrutura, quanto em quantidade, né, de palavras. Então, o procedimento ele não vai levar em consideração o número de palavras total, né, de cada ata. E aí isso vai, obviamente, né, implicar em resultados que não são comparáveis, né, entre uma classificação de uma ata e outra, né, porque elas vão ter ali um número de palavras diferentes, né, interessante seria normalizar pelo número de palavras. Além disso, a palavra que é classificada como positiva ou negativa, né, ela não é analisada, né, em termos de contexto, né. Então, a gente analisa somente, né, o termo, a palavra em específico, não as palavras, né, na vizinhança, ou seja, na sentença que essa palavra está inserida. E isso, obviamente, né, impacta diretamente a classificação de sentimentos. E aí tem outros
outras abordagens, né, que você pode levar em consideração esse contexto da palavra. Além disso, um terceiro ponto é que esse método ele não leva em consideração possíveis dependências temporais entre uma ata e outra, certo? E aí isso vai estar associado fortemente, né, com como que a autoridade monetária está se posicionando, né, principalmente em relação ao futuro da política monetária, né, da condução da política monetária. Então, essas questões de dependências temporais que podem existir nesse contexto, né, não é levado em consideração nesse método. E por fim, né, o indicador ali de sentimentos, ele como é um método bastante simples, ele é agnóstico, né, ao ciclo econômico, né? Então, independentemente se a gente estiver numa recessão ou num ciclo aí de expansão, né, se ali tiver mais, por exemplo, palavras positivas que negativas, o sentimento da ata vai ser classificado como positivo, mesmo que esteja num ciclo aí de recessão, por exemplo, certo? Então isso pode ser um pouco contra-intuitivo, certo? Isso fica mais fácil de entender nesse gráfico aqui, que atualiza ali aquele gráfico de colunas, né, com essas áreas sombreadas aqui, onde a gente vai ter os períodos de recessão classificados ali pela CODACE do FV. A gente consegue perceber, né, que antes ali da crise de 2014, 2016, o sentimento ele tem essa relação, né, relativamente bem clara, né, entre os períodos de exceção, né, e sentimento negativo, né. E aí o contrário, né, período que não é de exceção, sentimento em geral positivo. Só que na crise de 2014, 2016, né, essa relação se inverte, né. Então seria como se os diretores estivessem ali do Copom, né, estivessem com um sentimento positivo, mesmo que num período aí de recessão, né. Então nesse ponto o indicador ele não é tão interessante, né. Então ele tem bastante espaço, né, para ser aperfeiçoado, certo? Bom, em resumo era isso, os principais pontos aí que a gente consegue destacar desse indicador de sentimentos. Tem um trabalho bastante embrionário, né, pode ser bastante aperfeiçoado. E se você tem interesse nesse tipo de tema, né, os códigos para replicação em R estão disponíveis para membros da análise macro, membros do QBM da análise macro. E na próxima semana a gente continua essa sequência de exercícios, né, avaliando esse indicador de sentimentos e a sua relação com variáveis macroeconômicas, certo? Então eu vou ficando por aqui, agradeço a atenção e até a próxima.